Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal e hoje vou contar para vocês tudo sobre o livro Navio das Noivas, da Jojo Moyes. Então, se você quiser saber tudo sobre o livro, é só continuar assistindo. Como sempre, antes de começar a resenha, eu vou convidar quem descobriu o canal agora, quem chegou agora, a já se inscrever e a clicar no sininho, como sempre, para ativar as notificações e começar a receber em primeira mão todas as novidades aqui do canal. Já deixa o like também se você já tá gostando do vídeo, se você gosta da Jojo Moyes, se você gosta de livros, e comenta pra mim se você já leu esse livro, se tem algum outro livro da Jojo que você tenha gostado ou que você não tenha gostado. Enfim, deixa aqui seu comentário e bora lá partir pra resenha. Pra quem não sabe, a Jojo Moyes, ela ficou muito conhecida no mundo inteiro e aqui no Brasil também, depois de escrever o livro Como Eu Era Antes de Você. Tem gente que leu o livro, tem gente que viu só o filme, tem gente que gosta muito da história e fez as duas coisas, leu o livro, viu o filme. E aí, gente, virou uma febre, né? Em 2016, que foi quando saiu o filme, virou uma febre, todo mundo queria ler todos os livros da Jojo Moyes, enfim, foi uma loucura. E aí a editora que publica os livros dela, que é a Intrínseca, ela resolveu lançar alguns dos primeiros títulos que a Jojo Moyes escreveu. Então, livros muito antigos ela lançou, né? Alguns até já tinham sido lançados, mas enfim, ela fez uma nova edição com outra capa. E um desses livros era O Navio das Noivas. Então, pra vocês terem ideia, gente, ele foi escrito em 2005 e aqui no Brasil ele veio em 2016. E eu tava nessa fase também, nossa, eu quero ler todos os livros da Jojo Moyes e tal, ela é realmente muito boa e bababá. E aí eu comprei, na verdade assim, eu comprei vários livros, ela tem vários livros aqui que estão encostados ainda que eu não li. E a minha mãe me deu esse livro num amigo secreto de Natal, então pra vocês terem ideia, no selo de troca que ela comprou esse livro pra mim no dia 22 de novembro de 2016. Então ele estava encostado aqui há mais de 2 anos. E aí vocês me perguntam, tá, mas por que você decidiu ler esse livro agora? Tinham outros livros que eu acabei passando na frente, que eu comprava, e aí esse ano, como eu agora estou trabalhando só com o canal, só com o blog, eu resolvi que eu ia ler os livros que estão aqui encostados antes de comprar outro, a não ser que apareça um que eu realmente queira muito ler. E aí eu decidi pegar O Navio das Noivas, porque era um livro que quando lançou eu queria muito ler. E ainda bem que eu fiz isso, gente, porque esse livro, ele é um pouquinho diferente dos outros livros da Jojo Moyes, mas ele é muito legal. A Jojo Moyes, ela se baseou na história da avó dela. Então o que acontece aqui no livro, ela na verdade fez uma história de ficção, mas ela se baseou em muitos fatos que aconteceram. E na verdade a história se passa em 1946, depois do término da Segunda Guerra Mundial. E aí começa na Austrália, né? Muitas esposas, 600 esposas de militares britânicos. Eu adoro que é obra, é sirene. É só ligar a câmera que começa, gente. Essas 600 esposas de militares britânicos, elas tiveram a oportunidade de embarcar numa viagem, num navio, por 6 semanas, partindo da Austrália rumo à Inglaterra. E isso de fato aconteceu, né? Elas embarcaram num porta-avião que chamava Victorious, que aqui ela colocou Vitória. E então isso é um fato, isso realmente aconteceu. Mas pra gente ter história, né, pro livro ir pra frente, ela criou 4 personagens, 4 esposas de militares britânicos, que elas ficam na mesma cabine. Então a história se concentra, né, na vida ali de cada uma delas. A primeira delas é a Margaret, que ela vive numa fazenda na Austrália junto com o pai e os irmãos. E ela conheceu o marido dela, que é o Joey, e ela está grávida. Ela está assim no último tempo, ali nos últimos meses de gestação. Então ela embarca, né? Ela consegue o direito de morar com a família do marido dela. Temos também a Evis, que ela é uma dama da sociedade, ela é toda vaidosa, gosta de se vestir bem, enfim, aquela moça muito refinada, às vezes um pouquinho arrogante. E ela também, ela está casada e também tá partindo pra conhecer, assim, foi tudo muito rápido. Ela conheceu o marido dela, logo depois ela já quis casar,
casou no civil mesmo, sem festa, enfim. E aí ela também tá indo encontrar o marido dela, muito ansiosa pra essa nova vida dela de casada. Tem também a Jean, que é uma adolescente, ela tem 16 anos, e a gente vê como as coisas eram diferentes naquela época, né, como as mulheres se casavam muito mais cedo. E ela é totalmente piradinha, assim, sabe, estrambelhada, enfim, não sabe muito o perigo das coisas. Então tem algumas partes que são muito engraçadas por conta da Jean, dessa ingenuidade. E a gente tem também a Frances, que é uma enfermeira, que ela também, né, leva aí o sobrenome do marido e também tá indo pra Inglaterra ter uma nova vida. E aí o que acontece, gente? O livro, ele é dividido em 3 partes, então na primeira parte a gente sabe, né, a gente acompanha uma senhora que já é avó, que ela encontra esse navio, esse porta-aviões, e ela achava que ele tinha sido destruído. Então quando ela encontra aquilo, ela volta e ela lembra, né, do que passou. Então assim, a gente sabe que na verdade essa senhora é uma dessas 4 meninas, mas a gente não sabe exatamente qual que é. Então é legal porque a gente fica o livro todo falando, tá, mas será que foi essa? Não, peraí, mas será que foi aquela? Enfim, a gente fica tentando adivinhar, sabe, qual foi. A segunda parte do livro, ela acontece efetivamente, né, começa alguns dias, acho que um dia antes do embarque, e depois ela se passa toda no navio. Então o que acontece, gente? Quando eu li a sinopse, enfim, apesar de querer muito ler o livro, eu achava que ele ia ser um pouquinho parado. De fato, ele é um livro com uma narrativa um pouquinho mais lenta. Eu já percebi isso nos primeiros livros que a Jojo escreveu, que a narrativa é um pouquinho mais devagar, né? Ela não é tão rápida, ela não é tão engraçada quanto outros livros dela. Então vai se desenvolvendo num ritmo um pouquinho mais devagar. Mas que, gente, né? No começo você fala, ai, o livro não tá acontecendo nada, ai, nossa. Quando você vê, é muito rápido, sabe? Quando você vê, você já tá pegada ali. Então, eu acabei demorando um pouquinho mais do que eu queria com a leitura desse livro. Porém, gente, eu não sei dizer pra vocês em que momento foi, mas teve um momento que eu já sabia, sabe? Já tava íntima, né, das personagens, já tinha as que eu torcia, as que eu não gostava, as que eu gostava muito. Aquela que eu realmente gostava muito, a minha favorita. Então, ela conseguiu desenvolver muito bem, né, as personalidades dessas 4 mulheres, porque cada uma é muito diferente, né? A Evis, ela não é vilã, mas ela tem os modos dela, a etiqueta dela, então certas coisas ela não gosta, às vezes ela passa meio de nojentinha. A Jean é adolescente doidinha, então, né, fala um monte de besteira. A Margaret, ela é aquela moça que quer ser amiga de todo mundo, então ela é muito simpática, tá sempre de bem com a vida, enfim, relembra de coisas bizarras que aconteceram com ela e dá risada. E a Frances, ela é uma moça mais fechada, né, ela tem a personalidade mais fechada. E aos poucos você vai descobrindo o porquê, né, de cada coisa, você percebe que cada uma delas esconde um segredo. E a gente vê também aqui no decorrer do livro que como que algumas coisas avançaram, sim, né, em relação à igualdade de gênero, mas como muitas das coisas que aconteceram lá em 46 ainda não foram resolvidas, sabe? Então a gente vê como os homens daquela época, né, a tripulação, né, os militares, enfim, do navio, tratavam as mulheres, né, às vezes nem davam ouvido para o que elas tinham a dizer, e como essas coisas ainda acontecem hoje, né? Então, o que eu mais gostei desse livro é que ele é um livro protagonizado por mulheres, ele é uma história de mulheres, então ele é um livro extremamente, né, ele se passa lá atrás, mas ele é extremamente atual, e são mulheres muito fortes, as 4 mulheres, então a gente consegue ver, né, é um livro que mostra muito sobre isso, né, sobre essa luta que é diária nossa, então realmente eu acho que vale muito a leitura nesse sentido. Porém, gente, eu não quero dar spoilers pra vocês, mas o que acontece? Eu acho que a história pra uma dessas 4 meninas fica meio no ar, sabe? Sem dizer exatamente o que aconteceu. E aí eu senti falta de saber depois, né, o que aconteceu. Eu achei que foi meio do nada, teve uma explicação, mas enfim, foi meio... Enfim, né? Eu achei que essa personagem merecia um pouquinho mais de destaque. E eu achei que o que acontece foi muito no começo do livro, sabe? Talvez poderia ter deixado um pouquinho mais pro fim. E eu acho que depois, em certo ponto da narrativa, a história fica muito focada em outra dessas mulheres, né? E é legal, porque a história dela, acho que é sim a mais legal, né? Até porque eu acho que entre essas 4, ela é sim a protagonista.
mas eu queria saber um pouco mais das outras, sabe? Então, assim, eu acho que, enfim, tem uma explicação pra essas coisas acontecerem, mas eu acho que teve só essas duas coisas que eu não gostei muito. Fora isso, gente, se a narrativa lá no começo do livro ela é um pouquinho mais devagar, chega no final e tá perto do desembarque, e aí você fica, meu Deus, e começam a acontecer várias coisas, e aí você fala, gente, mas e aí? Como é que vai resolver, sabe? E, enfim, você vai acompanhando o dia a dia no navio, né? É interessante pra quem já fez cruzeiro, pra quem gosta, pra quem quer entender um pouquinho como é, né? Claro que isso daí aconteceu lá atrás, né? Hoje em dia muitas dessas coisas não acontecem, mas tem esse dia a dia no navio que eu achei bem legal. E o final, gente, o final é muito surpreendente. A Jojo, ela é rainha em fazer finais assim desse tipo que eu gosto muito, que é realmente muito surpreendente. Eu não tava esperando esse final. E foi um final que eu gostei muito, muito, muito. Me lembrou outro livro dela que eu li, que chama A Última Carta de Amor, que também tem um final que toca a gente, sabe? Seria um livro ok, seria um livro bom, porém ok, né? Até mais ou menos, não a metade, até um pouquinho mais da metade seria um livro, legal. Mas eu acho que da metade pro fim ele fica um livro muito bom. E só pelo final dele eu acho que foi um livro que eu realmente gostei muito de ler. Aquele livro que eu terminei de ler, eu falei, ai, nossa, aí você fica pensando, sabe? Então eu realmente gostei muito, eu indico muito a leitura se você gosta da Jojo Moyes, se você gosta dessas coisas de época, pós-guerra, se você gosta de navio, se você quer ler um livro mesmo que mostra a nossa força, a força feminina, então eu acho que vale muito a pena ler esse livro. E eu gostei, ele vai ficar ali na minha galeria de livros pra eu indicar pras outras pessoas. Então, realmente achei que foi uma leitura que valeu muito a pena. E agora eu quero saber de você. Você já leu esse livro? O que você achou? Comenta aqui pra mim, comenta também se você gostou da resenha. Eu procurei não me estender muito, falar sobre outras coisas, mas eu quis colocar uma introdução mesmo pra vocês entenderem a minha relação com esse livro, que eu acho importante dizer. E não esquece também de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá, tchau! I want you here with me so that everything will be as good as they